E aí, mamãe mais coruja desse Brasil? Tenho certeza que você achou muito esquisita essa teoria de que o neném nasceu antes da hora, né? Já pensou? Você aí que custou esperar os 9 meses para conhecer seu filho, ter que esperar mais carregando um barrigão desse? Bendita seja essa natureza que adiantou as coisas, não é não? Se essa teoria é real ou não, eu não sei. Na verdade, eu acho muito difícil que um dia a gente consiga dizer isso aí com muita certeza. Afinal, a gente ia ter que ressuscitar o Darwin lá na tumba dele pra falar se tá certinho ou não. Mas o fato é que o negócio faz sentido, gente. E não foi só o antropólogo lá e a tia Pri que acharam isso não. Teve um pediatra norte-americano chamado Dr. Harvey Karp que se ligou demais nessa ideia e começou a observar o comportamento dos seus pacientezinhos. Escreveu um monte de livro, publicou DVD, ficou mega famoso com isso, merecidamente, claro, né? E o que rola é que esse cara, esse anjo na Terra, criou uma sequência chamada Técnica dos 5 S's, que ensina pra gente um passo a passo com 5 etapas para ativar no seu bebê o reflexo de calma nesse 4º trimestre. Você vai ver que todos os passos são formas de trazer à tona as sensações que o bebê tinha lá dentro do útero. E nossa, você não tem ideia de como que isso funciona. E você não tem ideia também de como que isso é útil. Esse método consegue ajudar até mesmo a prolongar o tempo de amamentação. E sabe como? Ele te ensina a acalmar o seu neném de um jeitinho que você não vai nem pensar em ficar dando chupeta. Vai ser a última coisa que vai passar pela sua cabeça. E você sabe que dar chupeta para neném é o primeiro passo para ele largar o peito, né? Fora as inúmeras desvantagens que esse hábito pode trazer para a criança. Se você não sabia disso, eu te sugiro ir correndo atrás dessa informação para aprender um pouquinho mais. Porque essa é uma das coisas mais importantes para você saber no pós-parto, se você tá afinzona de amamentar. E claro, se você tá muito afim de fazer o melhor pro seu baby. Agora, voltemos aos nossos 5 S's. Para falar a verdade, muitos desses passos que tem na técnica dos 5 S's, a gente acaba que já faz, meio que instintivamente, tipo balançar o neném ou fazer shhh no ouvido dele. São coisas que são passadas de geração a geração e que a gente sabe que funciona. Mas o Dr. Karp foi sensacional. Ele meio que fez pra gente o favor de organizar isso aí num passo a passo que funciona muito bem, em que cada etapa complementa a anterior. E eu vou falar pra vocês, a tia Pri vive testando isso nos seus pacientezinhos na maternidade. Não é pra puxar o saco desse doutor das Américas não, mas o trem funciona, gente, que é uma beleza. Então, vamos passar pra tão aguardada técnica dos 5 S's? Como você já sabe, ela propõe 5 passos pra acalmar o bebê. É importante a gente seguir essa ordem direitinho e sempre checar se a gente tá fazendo cada etapa com a técnica da forma correta, porque senão pode não dar muito certo e aí você vai achar que o Dr. Karp e a tia Pri estão de picaretagem. Vamos na ordem então? O primeiro S é de swaddle, que traduzindo significa embrulhar ou fazer um charutinho. Você vai notar que quando o seu baby fica muito largadão, peladão, com os bracinhos soltos, ele fica muito nervoso. Às vezes ele bate a mão no rostinho, se arranha, abre os bracinhos como se estivesse tomando um susto. Isso estressa muito ele. No útero não era assim, né? Ele ficava com os braços bem apertadinhos em volta do corpo. Por isso, a gente vai embrulhar ele numa toalhinha bem aveludada, de um tecido bem gostosinho, felpudo, de preferência de feltro ou algodão, para ficar bem estilo útero mesmo. E é assim, os bracinhos eles vão ficar presos de um jeito mais firme, mas as perninhas têm que ficar soltas, tá, gente? Não pode prender as perninhas porque pode dar um probleminha no quadril do neném. Agora eu vou chamar a Valentina para demonstrar para vocês como que faz para embrulhar o neném nesse estilo charutinho. Vamos lá? Então, gente, primeiro eu quero mostrar para vocês esse paninho aqui. Não sei se vocês conhecem, isso aqui é um coeiro ou swaddle. Swaddle, sei lá como é que fala isso. Esse paninho é nada mais, nada menos que um paninho de um bem gostosinho, assim, um paninho de algodão, ou pode ser um feltro, que ele é retangular ou quadrado, e ele serve para embrulhar o neném. Normalmente, gente, existem coeiros que já vêm com abotoadura, que é bem mais fácil de fazer o charutinho. Mas eu quero ensinar como que faz na dobradura, eu quero ensinar o jeito mais difícil, que o mais fácil vocês dão um jeito de fazer sozinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar isso aqui, vou virar, e uma dessas pontas do coeiro eu vou dobrar, tá? Então eu vou ficar com essa ponta dobradinha aqui. E aí eu vou chamar a Valentina de novo, para ajudar a gente. E aqui a Valentina, o pescocinho dela, né, aqui os ombros, vão ficar justamente nessa linha, tá? Nessa linha dessa dobradura. E aí o procedimento é bem simples. Eu vou fazer de cima para baixo, de baixo para cima, depois de cima para baixo, de baixo para cima.
tá? São 4 vezes, 4 etapas. Então, primeiro, vamos lembrar, né? Bracinhos firmes, perninhas livres, né? Então, vou esquecer esse braço aqui e vou prender primeiro esse de cá. Então, eu vou vir com essa pontinha de cá e firmar o braço da Valentina. Eu vou vir com esse coeiro, com essa pontinha do coeiro, para prender atrás dela aqui, debaixo dela. Então, prendi. Prendi mais ou menos, né? Tá preso. Agora, gente, eu vou vir com a parte de baixo, né? De baixo pra cima. Então, eu vou pegar essa ponta daqui de baixo, vou trazer ela pra onde? Pro ombro da Valentina. Aqui tá meio querendo soltar. Às vezes acontece isso, viu, gente? Se é difícil no boneco, imagina numa criança tranquila, imagina como que é muito mais difícil numa criança agitada. Então, você vai pegar, trazer isso aqui pro ombro. Aqui já é ideal você já ir segurando esse bracinho aqui para ele ficar sossegadinho. Então, você não consegue ir pra frente, não. Prendi aqui em cima, né? Então, veio de cima para baixo, de baixo para cima. Agora, é de cima para baixo de novo. E aí, presta atenção que essa dobradurazinha que eu vou fazer aqui é para eu conseguir afivelar esse charutinho, tá? Então, essa próxima etapa aqui, eu vou pegar essa parte aqui de cima, o braço, lembrando que o braço ele tem que estar quietinho, se ele não tiver, a gente vai fazer ele ficar. E aí, nós vamos pegar essa dobradura aqui e trazer aqui pro meio. Eu trago só até um certo ponto e deixo o resto aqui. Dou uma dobradinha para virar, para dar uma afivelada aqui. E aí, eu venho de novo com esse de baixo para cima. E aí, pronto. Agora eu tenho a Valentina bem embrulhadinha. Normalmente, gente, os coelhos, eles são maiores, então essa ponta, normalmente ela chega até aqui, sem muito esforço. Eu não preciso de estrangular o bebê para a pontinha chegar aqui. Mas se não chegar, também não tem problema. O que importa é ele ficar firmezinho, durinho. Então, gente, pela demonstração até parece meio fácil, assim, mas o ideal é você treinar algumas vezes num boneco, porque você vai ver que não é tão fácil, né, quanto parece. Depois, você treina no seu bebê no momento em que ele esteja calmo, você já vai ver que é um pouquinho mais difícil. E aí, depois, você faz o seu bebê nervoso, você vai ver que é muito mais difícil, ele solta o braço toda hora, né? Se você for direto pra tentar pela primeira vez com ele nervosão, você vai desistir, porque você vai ver o caos que vai virar. Solta o braço de um lado, desenrola, aí fica mais nervoso, chora mais, socorro. Depois desse primeiro passo, pode ser que o bebê ainda não fique muito calmo, né? Tem bebê que fica até mais nervoso. Mas vai por mim. Antes de fazer o resto dos passos, né? Antes de passar para os próximos S's, tem que fazer isso aqui, para que o bebê consiga se concentrar nos próximos, tá certo? Com o braço livre, ele dificilmente vai conseguir ir em frente. E aí, vamos lá. O segundo S é de side position, que significa posição de lado ou mesmo de bruços, né? Os bebês, eles ficam muito calmos nessa posição. Eles se sentem mais aliviados, né? Aqui você pode posicionar o seu bebê de ladinho, né? Ou mesmo de bruços, apoiado sobre o seu antebraço. Lembrar também de apoiar a cabeça do bebê, sempre com essa mesma mão que você está apoiando o tronco do neném. Porque o bebê ele ainda não tem controle do pescoço. O pescoço, gente, ele precisa ficar reto para permitir a passagem de ar. Se o bebê ficar com o pescoço muito dobrado para frente ou muito dobrado para trás, ele pode ter dificuldade para respirar. Porque a traqueia dele, a via aérea dele é muito molinha e ela dobra junto. E outra coisa que a gente tem que perceber, eu tô segurando o bebê aqui, eu tenho que ficar de olho para não enforcar o neném, né, gente? Claro. Lembrando que para dormir no berço, a posição é sempre de barriga para cima, para evitar o risco de morte súbita do bebê. Esse posicionamento aqui, de lado ou de barriguinha para baixo, só vale para o 5S, que é quando você quer acalmar o neném que tá chorando, que tá muito irritado, tá bom? O terceiro S é de shushing, que traduzindo significa chiado, né? Ou ruído branco, que é um som contínuo e tranquilizante, né? Porque ele funciona como se fosse uma parede de energia sonora, bloqueando os sons que podem irritar o seu bebê e inclusive o próprio choro dele. Lá na barriga da mãe, esse neném ouvia o tempo inteiro um chiado que vinha da circulação de sangue das artérias da mãe. Você deve inclusive lembrar desse barulho quando você fazer seus ultrassons na gestação. Lembra? Olha só.
Shhh, não é assim? E deixa eu te contar uma coisa. Esse barulho não era baixinho, não. A altura é tipo mais ou menos o barulho de um aspirador de pó ligado bem pertinho do ouvido do baby. Um aspirador de pó meio abafado, né? Por causa do líquido do útero que ficava ali em volta e dava uma amenizada. Mas ainda assim era um barulho alto. Então, quando você estiver com o bebê de ladinho, a ideia é você produzir um chiado no ouvido dele que seja pelo menos mais alto do que o choro dele mesmo, para que ele consiga ouvir. Se você fizer um shhh muito baixinho, ele não escuta, ele só vai ouvir o choro dele e aí não vai adiantar, ele vai continuar nervosão. Por isso, você começa com um barulho mais alto e à medida que o baby vai se acalmando, você vai diminuindo a intensidade desse barulho. Tipo, você começa com shhh, depois que ele tá mais tranquilo, shhh, não é? Gente, existem até aplicativos de celular com ruídos brancos para bebês. É só procurar que tem um monte. E aí tem uma série de barulhos, tem desde barulho de chuva a sons de útero mesmo. No livro do Dr. Karp, ele diz que o som vindo diretamente do celular não é tão bom para o bebê por conta da frequência, amplitude de onda, essas coisas de física aí, né? Muito da nossa área aqui médica não. Ele sugere que você toque esse som numa caixa de som comum. Pode ser assim, tipo via Bluetooth, um pendrive, não sei, o que você tiver aí que for melhor do que um celular, tá? E você deixar esse som ligado com uma toalha por cima, para dar aquela veludada uterina no som. E como eu sei que o sono do bebê é uma coisa que mexe lá no fundinho da sua alma e que você daria qualquer coisa pro seu neném dormir mais e melhor, deixa eu te dar uma dica aqui. Essa estratégia do ruído branco pode ser usada inclusive para garantir ao bebê um sono noturno mais tranquilo, ou seja, você pode usar o ruído branco para ele dormir a noite inteira, inclusive, se você quiser. Isso vai até ajudar com que o seu bebê não acorde com qualquer barulhinho, porque o ruído branco faz aquela barreira sonora lá que eu comentei. O quarto S é de swing, que significa balançar. Aí é que entra a parte de ninar, que funciona tão bem desde que o mundo é mundo. O jeitinho de balançar, gente, é sempre aqui, ó, firmando a cabecinha para não deixar a cabeça ficar chicoteando para frente e para trás, né? Então a gente vai firmar a cabecinha para ela ir junto com o corpo. O Dr. Karp até fala no livro dele que a ideia é fazer o neném balançar tipo uma gelatina, assim. Para começar, a gente pode dar um balanço mais intenso, bem no ritmo de A Hard Day's Night, por exemplo. In a hard day's night, and I've been waking like a dog. E depois a gente vai baixando o ritmo para Hey Jude, à medida que o bebê vai se acalmando. Hey Jude, don't make it bad. Oi, gente, não empolga não. A gente muda de passo, mas a gente continua mantendo os anteriores. Então você tá balançando, mas o bebê tá embrulhado, posicionado, e você continua fazendo shh no ouvido dele. Não empolga pra cantar não, viu? É pra fazer o shh, beleza? E aí vem o último passo, o quinto S, que é o S de suck, que significa sugar. E aí que entra o peito pra acalmar o neném de vez e encher a barriguinha dele com leite materno. Olha só, gente, cada bebê é único. Então tem bebê que vai se acalmar lá com o primeiro passo, logo que você deixar ele assim, ó, embrulhadinho. Tem neném que vai precisar de todos esses passos, executados com toda a perfeição para se acalmar. Tudo depende do temperamento de cada um. Então o lance é aprender a ler o seu bebê e conhecer o jeitinho dele, para que você consiga oferecer mais ou menos conforme a necessidade que ele impõe. E além de aprender a sossegar a sua cria, tem mais 3 lições que eu quero que você leve aqui dessa minissérie. A primeira é de que nem sempre o bebê chora por fome. A irritabilidade e o choro às vezes podem ter outros motivos, tipo calor, frio, fralda suja. E também, conforme o que propõe a teoria da esterogestação, o bebê pode chorar também simplesmente por conta de uma sensibilidade em relação a esse mundo maluco que ele acabou de conhecer. E a gente vai precisar de muita sabedoria para ajudar ele a encontrar a paz interior. Eu sei, não é nada fácil lidar com tantos desafios na maternidade, mas não precisa de sofrimento não. Você vai conseguir tornar esses momentos bem mais leves, se munindo de informações e tendo bons profissionais do seu lado para te orientar. E no final, tudo vai valer a pena. A segunda lição é: do mesmo jeito que nem todo choro acontece por causa de fome, nem sempre que o bebê estiver com fome ele vai chorar assim, logo de cara. O choro, na verdade, é o final da cadeia. É uma manifestação desesperada de quem tentou mostrar que estava com fome e não foi compreendido. Antes de partir para o berreiro, o bebê mostra outros sinais pra gente. E é importante que a gente saiba reconhecer para poder atender a necessidade dele antes que chegue nesse momento crítico, nesse ápice do estresse. Mas fica tranquila.
Para isso, você só precisa de uma boa orientação e de um pouquinho de prática no seu dia a dia com o seu bebê. A terceira e mais importante lição é que nem sempre para acalmar um bebê você precisa dar chupeta. Tem um monte de coisa que dá para você fazer antes de levar o bebê lá para o último S, que é o de sugar. Ainda tem 4 passos para você fazer antes, entende? Por isso não tem desculpa para ficar dando chupeta à toa. Até porque se for para sugar, o nosso 5º S ele pode ser feito no próprio peito da mãe, concorda? Desse jeito você está oferecendo para o bebê todos os benefícios do aleitamento materno, que não são apenas benefícios nutricionais, e evitando todos os problemas associados à chupeta. Se munir desse tipo de informação é uma coisa tão importante para o seu bem-estar e para o bem-estar do seu filho que você não tem nem ideia. Você vai ver quando você começar a colocar esse passo a passo em prática, o tanto que a vida de vocês não vai melhorar. E você vai se sentir menos cansada e ansiosa. Pra te falar a verdade, qualquer assunto que envolva maternidade depende de conhecimento e de informações corretas, com embasamento científico, credibilidade e responsabilidade de quem fala. Olha o saldo disso. Nessas 2 aulinhas aqui, você já aprendeu a evitar de dar um monte de remédios necessários para o seu neném, você já conseguiu entender um pouquinho sobre a natureza dele, já conseguiu fazer ele se acalmar e, consequentemente, acalmar você mesma. Até aprender a melhorar a qualidade do soninho do seu baby, você aprendeu lá com o ruído branco do Dr. Carp. E foi pensando nisso que eu embarquei nessa jornada de produzir conteúdo para as mamães, principalmente as mamães de primeira viagem, que ficam tão inseguras nessas primeiras experiências com os bebês. Lá no meu Instagram você vai encontrar dicas, vídeos e textos todos os dias sobre cuidados com as crianças. Então, se você gostou dessa aula, corre para as redes sociais e fica ligado para você não perder nada. Agora, eu vou ficando por aqui. Espero de coração que essas informações tenham sido muito valiosas para você e para o seu filhotinho e que com elas você consiga melhorar a sua qualidade de vida. Um beijo grande e até a próxima!